Bom, gente, você sabe que eu tenho a maior estima, a maior consideração pelos colegas aqui, é, produtores de conteúdo digital sobre a esquerda, né? A visão política de esquerda aqui no YouTube, né? Eu posso citar os dois que eu mais aprecio, que são o Carlito Neto no portal O Historiador, né? E o professor José no portal do José, né? Que fazem análises muito precisas, né? Mas também gosto do professor Leonardo, eu gosto do William Jacob, né? Eu gosto do João Antônio, eu gosto do Clayson, né? Olha, eu vou ser sincero com vocês. Thiago dos Reis e agora esse recente, Tony De Vito, né? Eu acho muito sensacionalistas, né? Mas respeito o trabalho deles, né? No entanto, respeitando todo mundo, eu diria o seguinte: o meu canal de política, de notícias e política, ele tem dois diferenciais em relação aos outros, né? Qual é o primeiro diferencial? O primeiro diferencial é que normalmente essas pessoas que eu citei, elas falam sobre notícias do dia e uma análise sobre as notícias políticas do dia. Eu faço isso também, né? Só que eu gravo sobre outros assuntos dentro da política também. Eu recupero fatos históricos, né? Eu falo sobre líderes do passado, eu falo sobre líderes atuais da política internacional e não estou falando só do Donald Trump, né? É, quem assiste aqui sabe que eu, por exemplo, já gravei vídeos aqui sobre o Darcy Ribeiro, né? Que eu já gravei vídeos aqui sobre o Paulo Freire, né? Que eu já gravei vídeos aqui sobre o Anísio Teixeira, né? E para falar só da área educacional, né? Mas já falei aqui do Paul Singer, já falei do Celso Furtado, né? Já falei de Leonel de Moura Brizola, inesquecível Leonel de Moura Brizola. Então, eu acho que eu tenho um repertório dentro da política maior do que os outros produtores de conteúdo digital de esquerda, né? Porque eu não me resumo a falar da notícia do dia e comentar a notícia do dia. Eu falo também sobre o espectro ideológico em geral, eu falo sobre atualidades, eu falo sobre o passado, falo sobre o presente, falo sobre o pensamento político, o pensamento filosófico. Eu não me resumo às notícias, né? A categoria já diz notícias e política, né? Eles se focam nas notícias de política. Eu não, eu falo de notícias e falo de política, né? Esse é um ponto. E o outro ponto é o seguinte: eu não me limito a falar só sobre política, né? E quando eu falo política, abarcaria política, sociologia, história, né? Assuntos afins, economia, né? Não, eu não falo só sobre isso. Eu falo também sobre música, eu falo sobre literatura, eu falo sobre futebol, eu falo sobre viagens, eu falo sobre cinema, sobre teatro. Então, eu acho sinceramente que a minha abordagem é uma abordagem mais completa, né? É claro que fazendo isso eu corro risco, né? Por exemplo, o cara que me acompanha porque gosta do que eu falo de política, ele pode não concordar com nada do que eu falo sobre futebol, né? Ou então, o cara gosta do que eu falo sobre cinema, mas ele não gosta do que eu falo sobre poesia. É um risco, né? E aí, das duas, uma: ou esse cidadão relevará determinado assunto que ele não concorda comigo por concordar em outro, ou então ele me abandonará. É um risco que eu estou correndo, mas é assim que eu me sinto feliz para fazer. Então, o primeiro ponto é o seguinte, que eu citei aqui como segundo, né? Eu falo sobre outros assuntos além de política, né? Muito embora todos os assuntos vão cair na política necessariamente, mas eu falo sobre outros assuntos além da política, né? E segundo, dentro da política eu não me resumo só a falar da notícia do dia. Eu falo sobre o quadro geral da política. Então eu acho que eu estou dando bons argumentos, não para você deixar de acompanhar os outros, mas poder me acompanhar também, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço pela assistência, obrigado a todos, a todas e a todos, e por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.